Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Ana Vegetariana Receitas e hoje eu resolvi trazer uma receita de um pão de beijo também, como eu já trouxe uma vez de abóbora. Dessa vez eu vou fazer o tradicional, que é o que eu sempre faço mesmo, que é com mandioquinha ou batata baroa. Então eu coloquei agora para cozinhar a batata baroa ou mandioquinha. E aí depois que ela ficar bem cozidinha, aí a gente faz uma espécie de purê e é assim que a gente vai utilizar, tá? Eu vou cozinhar já com um pouquinho de sal aqui e eu vou precisar de 3 xícaras já do purê dessa batata aqui transformada em purê. E dessa vez eu vou fazê-la recheada com goiabada para ficar ainda melhor. Então deixe cozinhando bastante para depois, quando ela ainda quente, você conseguir fazer o purê, um purê bem cremoso. Agora, gente, eu estou aqui com a mistura de polvilhos na bacia. Então eu coloquei, para cada receita a gente precisa de 3 xícaras do purê da batata ou do inhame ou do que você escolheu colocar, 3 xícaras de polvilho doce e 1 xícara de polvilho azedo. E uma pitada de sal que eu coloquei aqui. Eu tô colocando um pouquinho mais porque eu vou fazer mais receita para ter sempre congelado aqui, como eu sempre deixo. Mas, como eu sempre falo, as misturas de polvilho aqui são para o polvilho doce, deixa o puxento por dentro, né? Aquele gordinho parecendo pão de queijo. E o polvilho azedo forma a casquinha crocante em volta. Então, por isso que o polvilho doce vem numa proporção maior, tá? Então, para uma receita, 3 xícaras do purê do legume que você escolher, 3 xícaras do polvilho doce, 1 xícara de polvilho azedo. E ainda assim, se faz às vezes necessário, dependendo do dia, né, ou da qualidade do polvilho, ou do dia que tá fazendo, a gente precisa colocar ainda um pouquinho a mais de polvilho. Mas eu vou mostrar aqui a consistência da massa que tem que ficar, tá? Mas geralmente é pouca coisa que tem que acrescentar mesmo a mais de polvilho. Geralmente é essa quantidade mesmo, com um pouquinho a mais. Gente, agora eu tô começando a fazer o purê. Então, assim, eu às vezes amasso totalmente e às vezes eu deixo uns pedacinhos porque fica parecendo um queijinho, tá? Com a batata baroa fica com essa consistência muito boa também. Eu vou amassar um pouquinho mais, mas eu costumo deixar um pouquinho. Aí eu vou medir a quantidade de xícaras para colocar ali na bacia junto com os polvilhos e o sal. Então eu fiz assim, deixei com esses pedacinhos aqui mesmo, que lembram um queijinho depois. E o único cuidado que eu tenho nesse momento é deixar, mesmo que não seja um purê muito cremoso, muito amassadinho, mas deixar a xícara bem niveladinha, tá? Então para cada receita a gente usa 3 xícaras assim. Gente, eu tava com um pouquinho de pressa e aí eu esqueci que eu tinha que escaldar o polvilho primeiro, tá? O que é escaldar? Eu pego um leite vegetal bem quente, pode ser água, com óleo, aí você ferve bem isso e escalda o polvilho. Eu já coloquei a batata aqui, então assim, a dica é, não façam como eu. Escaldem o polvilho primeiro, depois vocês vêm com a batata. Como eu já fiz isso daqui e aí eu tentei tirar e saiu muito polvilho junto, então eu vou fazer desse jeito mesmo, tá? Só que vai dar muito mais trabalho pra mim agora. Então, escaldem antes o polvilho e depois põem a batata. E pra escaldar isso daqui que eu vou mostrar agora, ó. A gente pega leite vegetal com óleo e eu coloquei também uma pitadinha de sal aqui. E aí a gente ferve isso muito bem, joga no polvilho para escaldar. Depois que ele já tá bem grudadinho no polvilho, a gente vem com os outros ingredientes, tá? Isso é escaldar. Depois que isso daqui ferver muito bem, a gente faz isso. Eu estou utilizando leite de coco de garrafinha. A medida é, para aquelas 3 xícaras de batata e 3 xícaras de polvilho doce e 1 xícara de polvilho azedo, é 1 xícara de óleo, vai bastante óleo, mas depois também não precisa untar, e 1 xícara de leite vegetal ou de água. Eu prefiro leite vegetal e estou usando leite de coco de garrafinha, que é o que eu sempre costumo colocar, porque eu acho que fica mais grossinho, mais cremoso e o sabor fica melhor também.
mas pode ser o leite vegetal da sua preferência ou água junto com esse óleo aqui. Aí vai ferver junto, não vai espirrar porque você está usando os dois juntos, tá? O óleo espirra em contato com a água quando o óleo já está quente e aí você adiciona a água. Se você coloca os dois para ferver, aí não tem esse perigo. Agora, aqui eu prefiro colocar esse leite vegetal que eu acho que fica muito melhor, tanto em consistência quanto em sabor. Então eu vou ferver isso daqui muito bem e aí eu vou escaldar a batata com o polvilho agora, tá? Mas é melhor escaldar primeiro o polvilho. Agora a mistura de óleo e leite vegetal minha tá muito quente, já completamente muito fervente. Eu começo a misturar aqui. Coloco tudo aqui e começo a misturar muito bem. A princípio eu venho com uma colher, porque o óleo está fervendo, o leite está fervendo, então eu venho com uma colher e misturo tudo muito bem. Amassando a batata, né? Como eu falei, repetindo aqui, o ideal seria eu ter feito isso com o polvilho sem a batata. Mas como eu errei, então não tem problema, eu vou fazendo aqui. Só que eu vou levar muito mais tempo agora. Então, seria muito melhor se eu tivesse primeiro escaldado o polvilho, tá? Então, eu vou mexendo com a colher aqui. Depois, quando eu ver que está numa temperatura que a minha mão está suportando, aí eu venho com as minhas mãos bem limpinhas e vou mexendo aqui e vou mostrar pra vocês. Para facilitar um pouco esse processo, eu começo mexendo igual massa de bolo. De baixo para cima, para incorporar tudo muito bem. O leite com o óleo, a batata e os polvilhos. Agora chegou numa temperatura que as minhas mãos suportam melhor. Então eu começo a misturar, trazendo de fora para dentro, misturando isso daqui tudo. Notem os pedacinhos aqui que eu falei, que fica parecendo um queijinho depois, fica lindo e muito gostoso, dá uma consistência a mais. Então a gente vem mexendo e misturando tudo muito bem com esse movimento de fora para dentro, para incorporar até que a gente forme uma massa bem uniforme, bem bonitona, que não gruda mais nas mãos, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês a massa. A gente vai fazendo esse movimento, apertando, dando uma leve sovada. Tem gente que faz isso numa bancada, eu já faço aqui mesmo. Olha como que ela já vai ficando linda. Então aqui eu vou pegando todo o polvilho que sobra, que restou aqui, e vou fazendo isso nela toda. Trouxe de fora para dentro, apertei, sovei um pouquinho, ó. E vou fazendo isso com todo o polvilho, toda a batata, tudo que tá aqui dentro, tá? Tá dando certo eu ter escaldado tudo junto, mas quando eu faço o escaldado do polvilho primeiro e depois misturo a batata, fica um pouquinho mais fácil, tá? Mas tá dando certo assim também. Quase finalizando, ainda tem um pouquinho de polvilho aqui na bacia. Aí eu só vou terminando, ela já tá uma massa que já não tá grudando mais. Tá uma massa bem bonita, bem uniforme. Aí eu só faço mais um pouquinho disso. Amasso, vou trazendo de fora pra dentro, como se eu fosse sovar um pão mesmo. E isso, gente, é tão terapêutico, tá morninho nesse dia frio. Ai, que maravilha a gente poder fazer o nosso próprio alimento. Tá certo que tem hora que a gente tá cansado e aí quer comprar uma coisa pronta e não tem nada de errado com isso, eu também gosto muito, tem dia que eu não estou disposta. Agora, quando a gente pega pra fazer isso daqui, pra mim é uma terapia, olha que delícia. Vou pegando, amassando e fazendo isso com essa bolota toda. Eu fiz bastante hoje, porque eu quero ter durante a semana para comer bastante pãozinho de beijo, que eu amo. Então eu vou fazendo isso com muita calma, até incorporar tudo aqui e esteja essa massa bem bonitona, que a gente consegue modelar bolinhas sem ficar grudando nas mãos, tá vendo? Não tá grudando mais, ó. E fica uma massa muito, muito, muito linda.
Outra coisa também, chegou nesse ponto, prova um pouquinho da massa, vê se tá precisando de tempero e aí você corrige. A minha tá precisando de mais um pouquinho de sal, bem pouquinho. Aí eu vou colocar aqui e vou mexendo de novo, tá? E a gente tem que ter consciência também de que quando a gente assa, os sabores ficam mais intensificados. Então não precisa colocar muito tempero. Provou, viu que tá com uma quantidade boa de tempero? Aí para, porque depois no forno vai ficar mais intensificado, tá bem? Agora, gente, que a massa desse pãozinho tá do jeito que eu quero, eu começo a modelar as bolinhas do tamanho que eu quiser. Eu vou fazer umas um pouquinho maiores, porque eu vou rechear com goiabada, tá? Então eu faço a bolinha, posso fazer uma bolinha bem gordinha, e aí eu venho com o meu dedo fazendo como se fosse uma coxinha, e aí eu ponho um pedacinho de goiabada aqui dentro. E aí eu fecho bem, empurro ela aqui. E uma coisa que costuma acontecer muito quando a gente faz isso, é natural, é que o polvilho racha. Quando a gente assa, ele dá uma rachadinha, então ela vaza. Então, na hora que você for colocar para assar, você deixa o pedaço que tá a goiabada para cima, o pedaço que você colocou aqui, e fecha bem para evitar que ela rache. E ainda assim, é comum acontecer de rachar, não se assustem. Eu vou assar as minhas na air fryer, então eu vou tentar deixar o máximo possível fechadinha para não correr nenhum risco, tá? A minha eu vou colocar assim para cima, porque a goiabada tá mais para cá. Então eu vou fazer isso com todas, e eu fiz também o queijo, aquele queijo cremoso, que eu faço com leite de coco. Dessa vez eu fiz com leite de castanhas, de amêndoas, aliás, e coloquei um pouquinho de óleo de coco nele e tal, e agora ele tá um pouco mais firminho. Eu vou rechear também pra ver se fica gostoso. Se ficar gostoso eu falo. Esse daqui é sucesso, fica maravilhoso, porque eu faço sempre, tá? O outro eu vou apenas testar, aí eu falo pra vocês. Com o queijo cremoso, eu vou fazer assim também, e a gente tem que ter muito cuidado aqui, gente, quando a gente aperta, para não furar e não vazar embaixo, tá? Então, com ele, eu venho com um pouquinho dele, ó, porque ele fica mais grossinho por conta do polvilho. Aí eu ponho um pouquinho, acho que nem precisava disso tudo, talvez ele vaze, e aí eu aperto aqui e faço o mesmo processo de fechar bem bonitinho. Foi até muito, tá vendo? Eu tiro o excesso, fecho a bolinha e faço. Esse eu vou apenas testar, porque eu não sei se vai ficar bom. Eu tive dificuldade por ser um queijo cremoso, e quando eu aperto ele tá vazando aqui. Então o que eu fiz foi colocar um pouquinho de massa por cima, e ele tá vazando aqui ainda, tá vendo? Quando eu aperto para fechar, e eu vou tentando fazer assim, até que fique tudo fechadinho, fazendo uma gambiarra aqui. Colocando um pouquinho mais de massa por cima. Vou fechando todos eles bem bonitinhos, modelando ainda melhor na minha mão. E com esse, como eu tô com medo de vazar, eu ponho mais um pouquinho aqui de massa por cima e vou fechando bem. Estou testando também um recheado com queijo e goiabada. Então, eu vou fazer nesse mesmo esquema de colocar, fechando aqui com mais um pouquinho de massa, boleando bem e deixando bem fechadinho, tá? Vão ficar em tamanhos diferentes, até para eu diferenciar. E eu vou assar e vou mostrar para vocês. Montei essas 3 bolinhas, uma recheada só com goiabada, a outra com queijo e a outra com queijo e goiabada. Então eu vou assar hoje na air fryer, não vou assar no forno não, porque eu acho que fica muito mais prático para mim assar na air fryer. Então na air fryer eu vou colocar para pré-aquecer por mais ou menos 5 minutos, 5 a 10 minutos, que hoje aqui tá frio. Então eu acho que eu vou deixar por 10 minutos pré-aquecendo a 200 graus, porque pra gente assar coisas com polvilho, pão de queijo, essas coisas assim que tem um polvilho, o forno precisa estar muito, muito, muito quente para ele crescer, tá?
Então eu vou deixar primeiro, a princípio, pré-aquecendo 200 graus por 10 minutos, depois eu passo para 180 graus e aí sim eu asso por mais 10, 12 minutos, de acordo com a necessidade aqui. Mas o forno precisa estar bombando de quente para a gente assar pão de queijo, pão de beijo, essas coisas com polvilho. Ó, mais uma vez a dica, polvilho racha. Então, se você não for fazê-lo recheado, não tem problema, ele racha, tá ok. Mas se você for fazê-lo recheado, procure na hora de fechar totalmente esses rachadinhos para não correr o risco do recheio vazar. E ainda assim ainda corre o risco, tá? Mas quanto mais fechadinho você conseguir deixar, menos risco você vai correr. Essas rachadurinhas aqui, tenta ir com as suas mãos, dando um formatinho bonitinho, ó, rachadinho, tenta fechar, e aí você vai fazendo de forma que fique mais seguro para não vazar nada aqui, porque a goiabada vai derreter e a tendência é ela explodir por esses rachadinhos, tá? Aqui, gente, do jeito que eu falei, ó, ele explode um pouquinho, aí acaba saindo, mas não é nada que prejudique o pãozinho não, tá? Eu vou provar e vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, vamos finalizando mais uma receita. Esse pãozinho de beijo é o que eu sempre faço aqui em casa. De vez em quando eu faço de abóbora, de vez em quando eu faço com inhame, mas o que eu mais costumo fazer é esse com batata baroa ou mandioquinha. E muitas vezes eu faço recheado, outras vezes eu faço só com batata mesmo, e fica maravilhoso, tá? Eu às vezes ponho levedura nutricional, só que eu não tenho aqui hoje. E aí eu coloquei sem, fica tão bom quanto, mas quando você coloca a levedura nutricional, dá um gostinho ainda mais parecido com queijo, fica muito maravilhoso, né? O pão de beijo é como se fosse um pão de queijo, sem queijo, mas assim, se puder ter esse gostinho da levedura, fica muito, muito, muito bom. Recheados, os recheios que eu fiz. O que eu mais gosto é o recheado com a goiabada mesmo, tá? Mas ficou perfeito recheado com queijo e o recheado com queijo e goiabada. Ficaram divinos. O queijo eu fiz a substituição, que eu vou deixar aqui nas descrições o link do queijo cremoso. Em vez do leite de coco, eu coloquei leite de amêndoas, não adoçado. É um leite que eu compro da Silk, ele não é adoçado. E você pode usar o leite que você quiser. Se puder ser um leite que tenha uma gordurinha a mais, né, que tenha algum tipo de óleo, que essas castanhas, a maior parte delas tem um óleozinho, tipo que a gente tem óleo de castanhas, óleo de amendoim. Se você não quiser usar o de coco, que é o original da receita que eu postei primeiramente, então procura colocar esse leite que tenha uma gordura a mais. Soja também, né? Tanto que extrai o óleo da soja para fazer o óleo de soja e tal. Então esses trazem uma gordura também a mais. E você pode colocar também um pouquinho, caso você use um leite que não tenha muita gordura, você pode colocar um pouquinho de óleo de coco. Aí hoje eu coloquei um pouquinho de óleo de coco para dar uma gordurinha a mais e eu coloquei o óleo de coco sem sabor dessa vez, tá? Não coloquei levedura porque eu não tinha, então eu fiz bem basiquinho mesmo. E ficou muito, muito, muito bom. Se você puder esperar
para ele ficar um queijo mais consistente, fica mais fácil para rechear. Ou se você quiser usar um queijo de corte, tanto o que você faz, ou um queijo vegano que você compra, ou o queijo que você quiser. Fica muito gostoso também. Você pode fazer Romeu e Julieta e fazer do jeito que você quiser. Fica muito, 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 muito bom. Deve ficar muito bom também você rechear com pedacinhos de banana, né? Se você recheia com goiabada, você às vezes colocar, eu nunca testei, tá, gente? Mas deve ficar muito bom também colocar pedacinhos de banana. Só as bananas mesmo, tal, junto com a goiabada, fazer uma coisa diferente, mas eu nunca testei, então é por sua conta e risco, eu só tô dando uma ideia, assim, que eu acho que deve ficar muito bom, da próxima vez eu vou tentar. E doce de leite também, eu já vi pessoas que põem e eu nunca testei, mas deve ficar muito bom também. Se com goiabada fica muito bom, doce de leite deve ficar excelente também. E tem muitos leites, doces de leite vegetais, né? Doce de leite de coco, doce de leite de amêndoas, de nozes, enfim, que é uma variedade de doces e de coisas, de queijos veganos também, que ficam perfeitos. Então a gente pode ir variando os recheios, mas quando a gente faz sem o recheio já fica perfeito, tá? E nessa proporção de uma quantidade maior de polvilho doce do que de polvilho azedo, fica perfeito porque forma uma casquinha crocante, levinha e crocante que o azedo traz, com um gordinho, um puxento, que fica parecendo pão de queijo que o doce faz, né? Tanto que quando você vai substituir bolos, vai fazer bolos sem glúten, aí você usa o doce justamente por causa disso, porque é ele que traz a maciez. Ninguém vai querer um bolo cascudo, né, duro, que aí você não usa o azedo no substituição por causa disso, porque é o doce que vai trazer esse puxinho do bolo, assim, que vai deixar o bolo fofinho, gostoso, macio. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Inscrevam-se aqui no canal, me dê essa força, compartilhe com os amigos, comente. Eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Beijos, até o próximo vídeo. Beijão, tchau!